Oi, Sandra. Tudo bem, garota? Muitos corações. Aqui tá atrasado. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite, pessoal. É uma honra para nós estarmos aqui hoje fazendo essa live para falar sobre casamento, mais precisamente sobre casamento no modo avião. Para aqueles que não me conhecem, Calma, tem 2 pessoas só ainda. Espera um pouquinho. Tá, vocês vão dando uns likes aí pra gente se divertir aqui, que eu tô cuidando. Tá, A meninas? Estela, Giane entrou. Mas só meninas que estão nos olhando, que maravilha! Então, vocês dão um desconto aí que a gente tá nervoso, a gente parece até aqueles adolescentes de primeira viagem, fazer uma coisa assim tão Fala, pai. Fala. tão com tanta responsabilidade, e nós estamos fazendo a live com o celular virado, e para nós podermos aparecer mais confortáveis para nós e para vocês. Então, se vocês querem acompanhar legal aí, tem que botar de lado. Isto, assim, então em vez de ser assim, tem que ser assim. Entendido? Pergunta do som. E o som, como é que tá? Vai dando aí o retorno do som, se eu tô falando direitinho, que vocês dão para escutar. Isso, dá um retorno aí pra gente. Senão a gente já vai ter que mudar alguma coisa aqui para poder deixar todo mundo confortável do lado daí também. A tia Neca entrou. Então tá. O pessoal tá falando que tá ouvindo bem. que bom. Então não tem problema. Pode falar. Até sim. Gente, eu tô aqui. Eu sou o backstage dessa live. Oi. Vocês vão me ouvir de vez em quando, mas não é pra eu aparecer, tá? Mas eu apareci. Não era nem pra saber que ela tava ali atrás, né? Quantos são já? Tem 7. Então, vocês dão um descontinho pra Bia, que a Bia tá um pouquinho nervosa hoje. E ela já tá me beliscando aqui embaixo. Vocês todos me conhecem, sabem como é que a gente é, né? Então tá. Vamos esperar mais um Vamos pouquinho. esperar mais um pouco, porque nós brasileiros, a gente sempre gosta de chegar um pouquinho atrasado nos nossos compromissos, né? Então eu vou enrolar vocês aí até chegar 100 pessoas conectadas, né? Então, boa noite, gente. Tá? E enquanto não tiver 100 pessoas, a gente não vai começar a nossa interação. A Estela disse que mandou vários aviãozinhos compartilhando a live. Obrigada, gente. Obrigada. Ai, fala um pouquinho aí, Bia. Vou tentar não ficar nervosa, porque já tô. Mais nervosa do que já tô. Meramente possível. Mas Deus está no controle. Isso é verdade. E a gente sempre sabe que quando a gente é chamado para fazer alguma coisa em nome do Senhor, Ele sempre vai na frente, né? Mesmo que nós humanos temos as nossas deficiências, as nossas falhas, o Senhor está sempre na nossa frente. Ele é a luz do nosso caminho, né? Então a gente vai fazer algumas coisas aqui, talvez meia desconectadas e tal, mas vocês já antecipadamente estão pedindo desculpas,
para que vocês vejam que a gente também é humano, nós não somos perfeitos, né? E a gente precisa até da compreensão de vocês aí deste lado. Então, que horas temos? 19 horas e 5 minutos. Vamos esperar mais um pouquinho, recém passou 5 minutos, né? Então, eu gostaria de ver de vocês aí qual é a expectativa, né, que vocês têm a respeito deste modo avião no casamento, né? O que vocês estão esperando? Compartilha com a gente aí um pouquinho, até pra gente passar um tempo e esperar o pessoal chegar aí. Por favor, por favor. A tia Janete entrou, mãe. É que aqui demora um pouquinho para chegar ainda, não fica tudo online, né? Então, nós aqui estamos bastante apreensivos para poder passar essa mensagem para vocês. E, enfim, é só suspiros de ansiedade, porque a gente também fica ansioso, né? Isso vocês sabem muito bem, aqueles que são mais próximos de nós, né? Que a gente fica ansioso, fica nervoso, né? Mas como a gente tem o Senhor na nossa frente, Ele sempre traz paz ao nosso coração. Então, galera, vamos ver que vamos esperar mais uns minutinhos aí até fechar 7h10, 19 horas e 10 minutos. E a Tati falou que chegou a futura aluna do Casados para Sempre. Muito bem, Tati. Será que isto será verdade? Oh, glória a Deus! E tem que ser no nosso grupo, hein? Eu não deixo por menos. Não querendo excluir os outros, é claro, né? A gente sempre tem um coração que quando a gente começa um grupo, Deus sempre bota amor no nosso coração pelas pessoas que vêm estar no nosso grupo, mesmo antes de ele começar. Então, vamos ver o que tem aqui, o que o pessoal já está falando. Não tem boas notícias aqui. É uma brincadeira. Então tá. E vamos lá então. Vamos começar? Vamos começar então. Vamos fazer uma pequena oração antes, né? Pedindo que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar. Então, amém. Vocês, aí cada um no seu momento, no seu canto, na sua casa, vamos baixar as nossas cabeças. Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor, que tu venha ungir as nossas palavras, que tu venha, Senhor Deus, trazer serenidade para mim e para a Bia, e que teu Santo Espírito vá indo na frente, Senhor. Amém. Mesmo nesses novos tempos, Senhor, que a gente usa a tecnologia para se comunicar, para transmitir a tua palavra, que, Senhor Deus, nós sabemos que isso não é impedimento para o agir do teu Santo Espírito. Amém, Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, por isso, e já agradecemos essa oportunidade de estar aqui reunido com os irmãos, mesmo à distância, Senhor Deus, e vem agora conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Primeiramente, antes de começar, quero dar boa noite para todo o povo. Quero dizer que é uma honra estar aqui hoje conversando com vocês sobre casamento. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Beatriz, eu sou casada com o Celso. Nós estamos no Ministério da Família e ministramos casais desde 2002. Deixa eu me apresentar agora. Eu sou o Celso, casado com a Beatriz, é claro, né? A gente está casado há 41 anos
nem parece que foi ontem, né? Esse tempo passa muito rápido. Para aqueles que estão iniciando a vida matrimonial agora, aproveitem, porque quando a gente se dá conta, o tempo passou, né? Então cultivem muito bem o seu relacionamento para que não tenha arrependimentos lá na frente. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o casamento, modo avião no casamento. E para a gente começar, nós vamos conceituar o que é modo avião. Então, todo mundo tem o seu celular e sabe que existe lá um dispositivo com um aviãozinho dizendo modo avião. O que quer dizer isso? O modo avião, ele é um dispositivo do nosso smartphone e ele serve para evitar que a gente receba chamadas ou qualquer notificação. Quer dizer, no momento que tu quer ficar desconectado do mundo, tu vai lá, clica no modo avião e o teu celular fica quietinho e não incomoda ninguém. E vamos trazer isso para dentro do casamento. O que seria um casamento no modo avião? O casamento no modo avião, eu vou desconectar o meu aplicativo, eu vou desativá-lo e vou me desconectar de tudo. O que vai acontecer com isso? O meu casamento, ele vai resultar num casamento que não há sacrifício, não há diálogo, não há compreensão entre nós dois, não há afeto, não existe toque, não existe entrega, não há doação. E Tiago? Isso, o Tiago nos faz uma advertência. Então agora eu vou pedir para vocês, que todos aí são os crentes de mão cheia, estão todos com a sua Bíblia em mãos aí, né? Então vamos pegar as Bíblias. Eu vou esperar vocês pegarem as suas Bíblias. Vai correndo lá no quarto, pegar a tua Bíblia e vamos abrir em Tiago 3,16. Né? E o que diz lá em Tiago 3,16? Alguém pode ler para mim aí? Vai dar para mim escutar, não? Então tá. Se vocês não acessar no celular, não dá, porque senão vocês deixam de assistir, né? Então, aqueles que vieram despreparados, eu passo a ler. Tiago 3,16. Diz assim. Deixa eu achar o 16 aqui. Tirar o papelzinho de cima. Fazendo-o toda a vida com mansidão. Ih, peguei errado aqui. 3,16, pai. Não, eu peguei errado. Eu marquei errado, galera. Isso acontece. Eu marquei no Pedro em vez de marcar no Tiago, viu só? E o cara se preparou ainda para não fazer. Que vergonha. Para não fazer porcaria, né? Que vergonha. Mas tá aí. Somos humanos. Né? Humanos. 3,16 então. Agora vai dar. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, né? Isto é porque o nosso casamento está em modo avião e ele não está de acordo com a vontade de Deus. E por que isso? Porque a gente também nasce egoísta, a gente nasce egocêntrico, a gente tem capacidade só de olhar para nós, para o nosso interior, para os nossos desejos, para os nossos próprios prazeres, né? E isto é uma receita, assim, com esses ingredientes, né? Podemos usar o exemplo de um bolo, né? Uma receita com ingredientes pobres, né? Pobres, estamos falando aqui de falta de troca, falta de diálogo, não tem sacrifício, não tem troca, não tem nada. Esses são os ingredientes que fazem um casamento que não pode ser feliz, porque esses ingredientes são pobres, né? Se a gente for comparar com bolo, eu não sou da área de culinária, né? Mas de repente trocar leite por água
e trocar outra farinha que não de trigo, não vai dar um bolo bom, com certeza. E assim é a consequência do casamento também. Se tem todos esses ingredientes aí que não são de boa qualidade, não vai produzir um casamento feliz, né? E depois, em contrapartida disso, a gente tem o casamento no molde de Deus, né? Que fala do cordão de 3 dobras. Que vamos lá de novo na Bíblia ver o Eclesiastes 4:12. Vocês estão pegando as suas Bíblias aí ou não? Esse cordão de 3 dobras, ele traz para dentro do nosso casamento. Eu vou ler aqui. Deixa eu ler aqui, Bia, antes. Obrigada. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, o que significa o cordão de 3 dobras? Nós temos aqui, ó, eles são elos. Aqui está o homem, a mulher e Deus. Deus é o terceiro elo desse relacionamento. Então, quando a gente faz isso, a gente permite que Deus, ele faça parte da nossa história. Ele vai, a partir de agora, fazer parte da nossa vida conjugal. E através disso, a gente vai ter um lar onde Jesus vai reinar, onde a gente não vai ver o divórcio, não vai haver divórcio, não vai haver destruição. É uma forma da gente ter isso aqui bem alicerçado, né? Tem um bicho aqui. Vai lá. E aí, quais são os benefícios que a gente tem quando a gente está com isso bem definido? Deus passa a ser a referência do casal, né? Então aí a gente tem parceria, a gente tem cuidado, a gente tem respeito mútuo, a gente tem uma comunicação física que no outro modo avião não havia. E com isso também nós vamos ter uma comunicação espiritual, nós vamos estar orando, buscando a vontade de Deus para o nosso casamento e vamos ter também uma comunicação emocional, prazer de estar nesse relacionamento. E mais tarde também a gente vai falar sobre o perdão. Tá? E agora, um dos outros pilares é o compromisso, né? Que rege o casamento. E a gente pode aqui estabelecer 2 tipos de casamento com relação ao compromisso, né? Os dois tipos. Com relação aos casamentos. Isso, obrigado. Ao contrário, querida. Isso. Muito obrigado. Então, assim, o compromisso no modo avião, ele é visto como um contrato de risco, onde os contratantes, né, o esposo e a esposa, querem se resguardar, se preservar de toda e qualquer responsabilidade desse insucesso de relacionamento, se ele vier, né? Então é um contrato de risco e aí as pessoas não querem envolvimento. Ele pode ser rompido a qualquer tempo, em qualquer circunstância, e as pessoas caminham as suas vidas sem uma comunhão com Deus, né? Isso é meio lógico, porque se a gente está no modo avião, então é um caminhar sem Deus. E isto contribui para que esse casamento venha a naufragar, né? E nesse contrato, o que prevalece é o egoísmo e a satisfação de si mesmo, né? Se no casamento do modo cristão, quando a gente está lá no altar, na frente de Deus,
a gente faz os votos, né? Mas aqui, no compromisso, qual seria o voto nesse contrato de risco, nesse compromisso de casamento? Escrevam aí o que vocês acham que seria os votos de um casamento no modo avião. Digam, escrevam aqui que nós vamos ver se vocês vão acertar. Espera que eles vão escrever ainda. Vou esperar. Por favor, preciso que digam quais seriam os votos neste casamento no modo avião. Já que no casamento de cristão tem os votos de amar até que a morte nos separe, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, né? Qual seria os votos desse casamento no modo avião? Por favor, não está aparecendo nada aqui, caros irmãos. Para darmos continuidade, a gente precisa de que vocês deem a sua opinião. Deixa eu falar sobre o compromisso dentro do casamento cristão. Espera, Ele vai, em vez de ser um contrato de risco, né, onde as pessoas não têm compromisso, e se acontecer de dar errado qualquer coisa, vai cada um para o seu lado, acabou a sociedade, não tem essa de cada um compensar o outro, não. Já no modo cristão, o que acontece? Nós temos... Poderemos ver as respostas aqui? Deixa. Então, assim, a questão que a gente perguntou foi de qual seria o voto no compromisso do modo avião, né? Porque até no compromisso, recolocando de novo, né? No compromisso cristão, a gente faz votos de alegria, de paz, e até que a morte nos separe. E no modo avião, seria, aqui já houve algumas respostas, falta de comunicação, falta de distanciamento. Não, eu diria para vocês que é até que a minha vontade nos separe, né? Porque se é um casamento no modo avião, é um casamento egoísta, o que reina sou eu, né? E aí causa distanciamento, sim, causa falta de comunicação, sim, estão completamente corretos. Então vamos passar para o compromisso no casamento segundo o coração de Deus. O que vai acontecer aí? Ele vai ser nesse ponto, o que vai acontecer? O casamento, ele vai ter sustentação, ele vai ter comunicação entre nós, né? Eu vou procurar me doar ao meu esposo, né? Vai haver doação. A aliança é o contrário do contrato de risco. A aliança é um sinal de promessa que eu faço com o meu esposo, porque eu vou amar, respeitar, e eu vou, segundo os meus votos que eu fiz diante de Deus no altar, que seja na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, etc. e tal. E na aliança, ela predomina o amor. Então eu vou fazer tudo para fazer com que ele seja feliz. Então, o que vai acontecer? Que Jesus oferece um antídoto fantástico,
né? Para o casamento cristão não ficar um casamento de modo avião. Que está lá, que essa doença é egoísmo, e está lá no Lucas 9:23. Então, vamos pegar as nossas Bíblias de novo, vamos lá em Lucas 9:23, para a gente ver qual é o antídoto que Jesus nos dá para que a gente não seja contaminado com o casamento no modo avião. Lucas 9:20. Deixa eu ver se dessa vez eu peguei certo. Porque da outra vez eu marquei errado a minha indicação aqui. Lá. Então, Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Então, aqui, o antídoto para o egoísmo é que a gente tem que se despojar de tudo, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, né? Então, nesse caso, a gente está amando, a gente está se doando quando a gente nega-se a si mesmo. A doação ela é o fazer aquilo por amor. Então, a gente, às vezes na nossa rotina, a gente tem que ver assim, ele deixou tudo atirado ali. Em vez de eu estar murmurando, eu vou lá, eu junto, coloco no lugar, sabe aquela toalha que fica lá em cima da cama? Eu vou lá, junto aquela toalha, boto lá no banheiro direitinho. Ou aquele sapato que ficou espalhado no meio do caminho, eu vou lá junto, coloco no lugar. Aí, quando eu faço um bolo, eu guardo o melhor pedaço para ele. Entendeu? Não, ela briga comigo quando eu como o melhor pedaço. Essa é a verdade, não que ela guarde. Quando tu come todo o bolo. Né? Eu tenho também quando a gente está brigado, quando a gente tem alguma desavença, eu tenho que procurar me calar e ouvir a vontade dele nesse momento. Eu tenho que ter paciência com ele nos dias nervosos, como nós estamos vivendo agora, a pandemia. A gente vê muitos casais, o marido desempregado, né? Não tem condições de colocar alguma coisa dentro de casa. A gente tem que se doar, a gente tem que ter esse carinho, a gente tem que poder conversar. E aí a gente vai entrar num outro pilar que é muito importante, é o amor. O amor dentro do casamento. O amor no casamento modo avião, ele vai se caracterizar como eu e eu. Eu vou estar no trono, eu vou ser servida, eu sou a mais importante. Você tem que me satisfazer, enquanto eu vou estar feliz. Por quê? Porque você vai fazer as coisas para mim. Eu não vou ter empatia. Eu vou ser uma pessoa egoísta e eu vou competir contigo. Vou fazer com que você não seja o meu companheiro, mas você será o meu adversário. Não. Então isso está lá. Vamos de novo pegar as Bíblias lá no Provérbios 18:1-2. Provérbios 18:1-2, que vai falar sobre esse comportamento, o que a Bíblia melhor fala sobre esse comportamento individualista, né? Provérbios 18:1-2. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Quer dizer, o cara só quer saber de dar opinião, eu sou mais eu, né? É isso que impera
no casamento modo avião com relação ao amor, à empatia, né? Então, já no modo cristão, a gente vai ter uma grande diferença. Por quê? Porque ali vai prevalecer o sacrifício, o amor sacrificial, a doação. Eu vou estar pensando sempre no bem-estar dele. A escolha que eu faço é de perdoar constantemente, né? Eu vou decidir estar nutrindo o meu relacionamento para que ele seja um relacionamento saudável e permitir assim que eu não seja, a gente botou como um exemplo aqui entre nós, um time de futebol. Isso. Não é como? Já falei, você é mais livre. Quando assim, na questão do exemplo do time de futebol, né? Então, pra gente ser um time, não um para um ser técnico e outro ser treinador, né? Nós dois temos que ter o mesmo nível, somos dois jogadores que compomos um time que, né, jogando lado a lado, e isso traz uns resultados, uns valores para o nosso relacionamento, que é quando a gente joga num time lado a lado, a gente serve o parceiro, a gente honra ele naquela hora de passar a bola, também usando o estilo do jogador, né? Tu tá honrando, tu tá respeitando o outro quando tu passa a bola para ele fazer o gol e tudo mais. E também nesse tempo a gente ministra um ao outro e a gente traz cuidado, e a gente, de novo, vamos falar aqui, né, que traz o resultado positivo, que é a questão do perdão, né? Porque nos nossos relacionamentos, a gente está falando de novo no perdão, porque ele é muito importante para que haja um relacionamento diferente, não, um relacionamento amistoso, saudável, saudável, né? Então, quando falamos de amor, não podemos deixar de falar do 1 Coríntios 13, né? Porque quando a gente fala de amor, até os não cristãos usam esse pedaço da Bíblia, né? Por causa da sua importância no pedaço. Eu falei, todo mundo entendeu que é esse trecho da Bíblia, esses versículos, esse capítulo, né? E ele até assim faz parte da literatura mundial, esse parte de Coríntios que fala sobre o amor, porque ele é difundindo além dos limites da cultura cristã, né? Então vamos lá de novo. Estou pedindo para vocês pegarem as suas Bíblias, né? Para a gente poder ler o 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Enquanto o pessoal... É a produção que tá falando, tá, gente? Eu quero ler alguns comentários aqui que vão, acho que, contribuir. O Elson falou: quando eu estiver no meio do casal, não vai dar certo. O outro fala: parceiros é andar lado a lado. Ok. Até porque nossos irmãos, sábado passado, ministraram também sobre isso, companheirismo, estar andando juntos, né? E uma outra coisa que eu queria colocar antes disso é que a gente tem que, quando a gente ama, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, gente. A gente tem que aprender a ouvir o outro. A gente tem que... Ai, tem um bicho aqui, bicho. A gente tem que aprender qual é a hora que eu tenho de falar e a hora que eu tenho de silenciar. E também eu preciso estar junto com ele na hora que ele vai precisar de mim. Eu tenho que estar presente.
E não chegar atrasado. Não, e dizendo para ele, não, a gente vai vencer, a gente vai passar por isso. Eu sei que tu tem condições para isso. Deus vai nos ajudar. Deus é maior que todas as coisas. Ele vai estar junto conosco. Então lá, 1 Coríntios 13, todo mundo já pegou a sua Bíblia, já está lá todo mundo aberto, esperando para ler. Amém. Vamos junto então. Amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar, conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Né? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveita. Então, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui é só uma confirmação de tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Que a gente só vem fechar o tema. E ainda, o amor é o dom supremo, que ele transforma, ele reforma completamente o nosso casamento. E afinal de contas, Deus é a vontade de Deus para os casais. O amor. O amor é a vontade de Deus para os casais. Vocês estão sentindo aqui, está sentindo aqui, eu devagar aqui, não, que eu recebi uma cortada aqui, assim, entendeu? Eu só queria colocar. E eu perdi a minha meada aqui. Ele perdeu tudo. Tá caindo. Preciso consultar minhas notas. Então, e Deus passa a iluminar o nosso caminho na excelência do amor. Como somos perfeitos, devemos nos esforçar para que esta realidade, eu parei de falar porque a minha produtora aqui tá botando recado ali atrás da câmera e aí a gente perde aqui. Não dá, né? Homem principalmente não consegue fazer duas coisas. Eu posso falar uma coisa? Não, deixa deixa eu terminar aqui, por favor. Agora eu fiquei empolgado. Carla, tu tá vendo que ele não me deixa falar, viu? Tá, grava isso, fica a dica. Então assim, agora já perdi, pronto. Agora fala tudo que tu quer falar. Olha só, com o versículo anterior ali, eu queria só frisar uma coisa, que ali ele diz que é tudo, não é só um pouco. Eu não vou só sofrer um pouco, eu não vou só crer um pouco, eu não vou só esperar um pouco, eu não vou só suportar um pouco. Eu, através do perdão, através do amor, porque os dois estão entrelaçados, eu vou ter tudo. Ele vai completar, ele vai ser a minha ligadura. Agora tu pode falar à vontade. Eu só queria colocar isso aí. A minha produção tá rindo muito dos comentários aqui, eu tenho que vir aqui ler os comentários. Glória a Deus. Só fala da câmera que ela vai ficar virando. Vamos lembrar que a gente está filmando com o celular deitado para que fique mais confortável. Então, se você quiser assistir, você tem que virar o seu celular também, ok? Mas isso já foi falado no começo. É que tem gente que tá chegando. Tá entrando agora. Tem gente que tá entrando. Tá bobinho. Então tá bom. Tá, okay. Então, vai adiante, bem. Vamos falar de perdão, já que a gente mencionou duas vezes o perdão, né? Um na parte positiva e outro na parte negativa. O que significa real? Qual é o significado literal de perdão, né? Eles dão o poder de cancelar, de remir, de apagar, né?
de conceder a liberação e o cancelamento de toda e qualquer obrigação, seja ela de obrigação qualquer que seja. Eu gosto muito dessa parte, né? Então, no casamento modo avião. E o perdão, como é que se encaixa aí dentro do casamento modo avião? Ele não existe. Ele não existe. Ele não existe. Ali, no modo avião, o que vai imperar? Emoções vão governar essa relação. Vai haver incompreensão. Meu coração vai ficar duro, vai ficar endurecido. Eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. E isso vai gerar o quê? Contendas, vai gerar intolerância. Eu tô quase correndo para a delegacia do homem aqui, hein? Ressentimento, amargura. E eu quero fazer uma caixinha. Um adendo aqui. Amargura é diferente do amor que cura. Pode trocar de legal, hein? Então, voltando, sem perdão no casamento modo avião, o distanciamento que o Elson falou, foi ele que falou, exatamente. Aqui no meio vai estar vindo o inimigo. O inimigo vai estar presente aqui. Porque nós, a partir desse momento onde não há perdão, não vai haver conciliação, vai haver intolerância, vai haver contenda, não vou mais ouvir Deus. Eu vou começar a buscar conselho no mundo. Né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu vou buscar conselhos no mundo? Vai haver o quê? O que o mundo diz a respeito de casamento? Que tu tem que tirar o máximo do outro para ti, né? Como a gente já tem falado, a questão do egoísmo, né? Vai enfraquecer o relacionamento, vai trazer rachaduras, aí vão começar a entrar, né? O inimigo vai começar a entrar, vai começar a tomar conta, e aí nós vamos ter o quê? Permissão para o inimigo agir. Né? Porque o perdão é uma das é a maior brecha que tem para o inimigo entrar nas nossas vidas, é a falta de perdão. Porque, como já foi falado, tem amargura, né? E aí, esse relacionamento aqui vai estar rompido também, né? E a gente vai ter só deterioração. A gente não vai ter mais esse pilar que vai nos sustentar. O perdão, ele não é desculpa. Ele não pode ser confundido com isso. É verdade. Né? Ele tem que ser... Perdão é aquele lance do despojar tudo, né? Tirar todo aquele ranho, aquela... ranho. Ranço, isso, tá, beleza. Ranho no nariz, cara. Tu não precisa falar esse negócio do nariz, né, Bia? Pô. Ai, Senhor. Mas vamos pegar aqui, vamos um gancho. Ele não pode ser confundido com permissão de eu refazer e estar sempre no mesmo erro, né? Eu tenho que perdoar já no modo cristão, eu tenho que perdoar e lançar no mar do esquecimento, né? Porque perdoar, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Eu tenho que escolher todo dia estar perdoando. Eu tenho que persistir. Não. Eu tenho que estar... o meu amor tem que estar renovado a cada dia em Cristo. Eu tenho que ter esse relacionamento aqui bem firmado para que o perdão possa fluir dentro do casamento.
para que ele seja constante, estabelecendo sempre diálogo, reconciliação e renovando sempre um amor renovado com Jesus Cristo. amém. E Deus literalmente aqui esquece dos nossos pecados. E vamos de novo lá para a palavra para ver aonde é que Deus realmente diz que Ele perdoa, esquece os nossos pecados, né? Então é lá no Miqueias, vamos lá, eu quero ouvir as folhinhas aí, atenção, as folhinhas, não estou escutando, como diz o pastor Mário, como é bom escutar esse barulho das folhas da Bíblia, não estou escutando, significa que vocês não estão mexendo nas suas Bíblias aí. Miqueias 7, 18 e 19 diz o seguinte, Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não tem a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós e pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar. Tem aqui uma premissa que nem todo mundo acha que deveria, ou tem opiniões diferentes sobre essa premissa do perdão, né? Que é a questão assim, tu tem que perdoar aquela pessoa, o teu cônjuge, o teu filho, o teu parente, o teu vizinho, o teu amigo, né? E tu tem que perdoar ele de uma tal forma, né, que tu pode dar permissão para ele errar de novo. Não que isto pode parecer contraditório com o que a gente disse lá antes, né? Que na desculpa não pode dar permissão para o pecador pecar de novo. Não, mas essa aqui não é a questão de tu dar uma permissão, é uma questão de tu te liberar de todo aquele ressentimento, de toda a dor, né? De tudo aquilo que ele te fez mal, tu tem que realmente jogar no mar do esquecimento para que fique esquecido, tão esquecido que a outra pessoa, que tu tem que esquecer deixa eu refazer, esquecer de uma tal forma que a outra pessoa pode fazer de novo e tu vai perdoar como se fosse a primeira vez. A gente, eu não sei se tu te lembra, mas a gente tem a gente usava uma dinâmica muito nesse mar de esquecimento, aquela plataforma, a P56? Isso. Era? Então, ela sofreu uma avaria e lá tinham muitas pessoas, né, que essa plataforma afundou e nunca conseguiram resgatar os corpos que tinham ali, que morreram naquela... E foram para o fundo mesmo. E isso é muito o que Deus faz conosco. Os nossos pecados vão lá no mar tão profundo, mas tão profundo, que ninguém consegue acessar. Ninguém consegue, nem ele consegue se lembrar. Então, a gente também tem que usar isso, a gente tem que perdoar dessa forma. Não é eu vou perdoar agora, daqui a 5 minutos, se tu não fizer o que eu gosto, eu vou lançar isso na tua cara. Não é assim, gente. Não pode ser dessa forma. Se Deus faz isso por nós, nós também temos que, por amor, fazer isso. A nossa produção está informando que o nosso tempo está chegando no fim e a gente não chegou no fim do nosso tema aqui ainda. Já estamos ficando meio nervoso aqui. Olha só, gente, nós tentamos colocar assim 4 pilares importantes para um casamento, né, ser sustentável, que é o compromisso, o amor, o perdão e, por último, a oração. A oração. Por que a oração?
No modo avião, a oração... ela não existe. Então, o que acontece? O casal, ele não tem esperança, porque falta visão para ele, falta... Não sente segurança. Não tem segurança porque não tem aonde buscar a palavra, ele não tem como se alicerçar na palavra, né? Então, quando surgem problemas financeiros, de intimidade, de educação dos filhos, a gente vai fazer o quê? Buscar os conselhos do mundo. A gente vai virar as costas, né, para Deus e vai buscar no mundo respostas para isso. E muitas vezes a gente fracassa, quer dizer, muitas vezes não, a gente fracassa, por quê? Porque Deus já não pode nos ajudar ali, né? Porque a gente está completamente desconectado, a gente não busca, não escuta o que Deus fala, não tem visão daquilo que Deus quer para o nosso casamento. Já no cristão, no casamento cristão, ele é uma ferramenta importante, porque ele mantém a comunicação entre nós, seja em qualquer âmbito, ele transforma o coração do meu esposo, ele molda o meu coração também, e nós ficamos cada vez mais próximos um do outro. Por quê? Porque nós vamos cada vez mais nos unir para orarmos juntos, para buscar a vontade de Deus, e vamos buscar também na palavra juntos aquilo que Deus quer para o nosso relacionamento. Então... E por que orarmos juntos? Por que orarmos juntos? Então, aqui, antes de ler o versículo que a gente tem aqui, eu queria complementar só o que foi falado aqui, que o Elson falou, que o perdão vem de acordo com a maturidade do casal. Eu complementaria dizendo isso com a maturidade espiritual bastante forte também, né? Porque se não existe maturidade no casamento, também não tem possibilidade se não tiver maturidade espiritual, tá? Então ali, pegando a nossa Bíblia de novo, vamos ver por que orar junto é importante. Lá no Mateus 18, 19 e 20. Tá? Mateus 18, 19 e 20. Vocês pegaram aí a Bíblia de vocês? Então lá vai. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura lhe pedirem, será-lhe concedida por meu Pai que está no céu. Então isso aqui vem a confirmar que a oração é a grande ferramenta para o casal. Certo? Agora nós em função do tempo, nós conseguimos terminar o conteúdo. Agora aqui tem umas perguntas para a gente responder. Então assim, nós temos que responder as perguntas e ainda fazer o apelo final e ainda fazer uma oração. Gente, tem né? Tá? Então a pergunta é: como faz para voltar ao modo normal, sair do modo avião? Então eu vou aproveitar aqui e vou ler o que eu já tinha escrito para responder essa pergunta, tá? Vocês me dão licença. Para voltar ao modo normal, o casamento deve estar alicerçado na palavra, foi o que a gente viu até agora, que é um projeto de Deus. Todo projeto necessita seguir alguns passos, né? Então, algumas tarefas. Principal delas é trocar o contrato por aliança, né? Perdoar sem reter memórias. Amar significa o que a gente já falou e reforçando o tempo inteiro. Ter os papéis de esposa e esposo equilibrados. Para não sobrecarregar nenhum nem outro e haver contendas. E orar juntos para sempre estar cheios do Espírito. E ainda por final se distanciar do pecado. Como tu pode fazer isso? Simplesmente tu olha para a luz e vira para a escuridão, né?
E a segunda pergunta: como podemos perceber que o nosso casamento está entrando no modo avião? Né? Quando aparece, quando é que a gente pode perceber? Quando aparecem alguns sinais, né? Que isso muitas vezes vocês podem ter tido ao longo da sua vida espiritual, né? Alguns desses sinais. As discussões aumentam, a falta de vontade de estar junto com o outro. Não tem, não. Diminui o gosto pela leitura da Bíblia e de ir nos cultos, né? O diálogo entre o casal vai diminuindo, cada vez fala menos e cada vez briga mais. Não, e aí existe um abismo entre nós, né? Cada vez um tem que gritar mais com o outro para que o outro escute porque aquilo está que... mais longe, aí tem que gritar para poder escutar. Existe também o distanciamento físico, né? Porque se o emocional já está e o físico é só consequência, né? E o outro começa a procurar mais atividade sozinho, já não quer ter a companhia, não quer ter mais a companhia do outro, né? E a consequência de tudo isso é um endurecimento do coração. Então, assim, A gente sabe que o casamento ele é como uma casa, como um carro. A gente tem que ter manutenção para continuar, né? Tendo saudável, ter um corpo saudável, um carro que anda, uma casa que nos abriga. O casamento tem que ser assim também. Ele tem que ter constante manutenção para que não se deteriore. Assim isso. Também é o casamento. E já meio que abreviando a coisa agora, tem muitas coisas que interferem no relacionamento, né? Por exemplo, nesses tempos, a pressão do emprego, a falta de renda, a intromissão de familiares no relacionamento. Até mesmo a própria quarentena, nós estando em casa, o desgaste que tem o relacionamento. E também por causa desse ficar em casa, a gente tem casos de depressão, de ansiedade, né? Ou alguma enfermidade que a pessoa tem, às vezes no relacionamento, quando acontece isso, já vai agravando. E tem a solução para tudo isso, está lá em Mateus 11:28, né? Que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. É o que diz o Senhor Jesus. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos desabilitar o modo avião que está no nosso coração e vamos começar de novo a nos conectar a Deus, poder ouvir a sua palavra, ter um relacionamento sadio. Então, assim, vocês, agora sim, o fechandão, vocês estão dispostos a atender Jesus? Ele pode pedir coisas para transformar o seu casamento. E ainda assim há tempo. Não interessa quanto tempo você tem de casado, a gente sempre tem oportunidade de renovar o nosso casamento, de sair do modo avião e entrar no modo normal. Então nós vamos finalizar agora, faltando 1 minuto, nós vamos orar para encerrar isso aqui. Então vamos lá. Pai querido, Pai gracioso, abençoa esses casais que nos escutaram. Senhor, que toda palavra, Senhor, pode penetrar nos corações e nas suas mentes, para que eles venham, Senhor Deus, a ter casamentos cada vez mais alegres, mais primorosos, mais cheios de Ti, Senhor, com toda alegria, toda paz. Amém, e que o Espírito venha, Senhor, reinar sobre esses lares, e que nesse tempo de pandemia, Senhor Deus, que Pai, o sangue de Cristo na Tua porta não permita que a praga adentre o Teu lar. Nós oramos e agradecemos por esse tempo, tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Obrigado, galera, porque vocês viram bastante a respeito das nossas brincadeiras aqui. Deus abençoe vocês. E um beijão para vocês, e nós estamos aí. Né? Se vocês quiserem mais uma palavrinha, etc., não vem aqui em casa por enquanto, tá? Tchau, galera. Tchau.